Muito obrigado, senador Paulo Paim, presidente dessa sessão. Cumprimento também o senador Magno Malta, os demais senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. E subo à tribuna, senhor presidente, senador Paulo Paim, para cobrar e defender a continuidade da agenda iniciada ou proposta pelo conjunto de governadores a partir de uma reunião com os presidentes da Câmara e o presidente do Senado. Considero, em primeiro lugar, que essa foi uma inovação positiva dos presidentes das duas casas de convidar os governadores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal e os prefeitos de capital para construir uma agenda comum de interesse do país e de interesse dos estados e dos municípios. E entendo que nós devemos priorizar nesse momento aquela que é uma agenda de entendimento, que é uma agenda de consenso. Existem vários projetos tramitando na Casa que trata do chamado Pacto Federativo, que ainda existem divergências, diferenças de posições entre os diversos estados, como, por exemplo, a unificação do ICMS. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda querem uma alíquota diferenciada, entendem que isso é importante para a promoção do desenvolvimento regional, estão construindo uma proposta nesse sentido, e como ainda não há consenso em relação a esse tema, entendo que nós devamos discutir mais, buscando a construção de um entendimento. A questão do FPE, segundo o compromisso assumido pelo presidente na semana passada, iniciaremos o debate desse tema já amanhã. E me parece que esse tema está amadurecendo e deveremos votar no início do mês de abril, a partir da semana que vem. Mas tem uma outra agenda, que é essa agenda do entendimento proposta pelos governadores, que depois de apresentada precisa efetivamente agora ser apreciada e votada rapidamente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, até para valorizar a iniciativa dos presidentes da Casa de dar consequência ao processo legislativo, valorizando o Congresso Nacional como um grande instrumento de produção de entendimentos em favor do Brasil. E eu quero lembrar aqui rapidamente essa agenda, fruto do entendimento entre os governadores dos diversos estados e do Distrito Federal. A primeira delas, a questão da redução de 33% no comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento das dívidas dos estados. O governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, mostrou de forma muito clara o tamanho de uma dívida, quanto que ele já pagou muitas vezes o valor nominal daquela dívida e deve uma quantia imensa ainda. Portanto, essa reivindicação, no momento em que o Brasil vem reduzindo juros, ela é extremamente importante de reduzir em 33% o comprometimento da receita corrente líquida para o pagamento de dívidas, aproveitando isso para fazer uma emenda no projeto de lei, o PLP 238 de 2013, em tramitação na Câmara, que corrige a dívida dos estados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mais juros de 4% ao ano. Lembrando que hoje o saldo devedor dos estados e municípios é atualizado pelo IGP, Índice Geral de Preços, IGPDI, Disponibilidade Interna, mais juros de 6% a 9%. Quero registrar também com muita satisfação que um dos temas que conseguiu o entendimento de todos os governadores e de todos os prefeitos de capital é o projeto de resolução número 14 de 2013, de minha autoria, que busca ampliar os limites de investimento dos estados e municípios. É importante registrar, senador Paim, que nos últimos anos
quem tem investido mais são os estados, que ainda assim tiveram a sua capacidade reduzida em função de medidas tomadas pelo governo federal, medidas para combater a crise, como, por exemplo, a redução do IPI, que reduziu o preço dos automóveis, mas, ao mesmo tempo, também reduziu o bolo de recursos a ser repartido através do FPE e do FPM, reduzindo com isso a receita dos estados e municípios. E reduzindo duas vezes, reduzindo em função da própria diminuição do bolo de recursos a ser distribuídos pelo FPE, como também reduzindo o valor do produto total, o ICMS recolhido é um ICMS menor. E o que é que nós estamos buscando fazer aqui? Para enfrentar esses 2 anos de crise econômica, para que o Brasil possa voltar a ter índices de crescimento compatíveis com a necessidade do país, com a continuidade do crescimento, com a continuidade da geração de empregos, nós estamos ampliando a capacidade, a possibilidade de obtenção de crédito, que hoje é de apenas 16% ao ano, para 30% ao ano, desde que os recursos, na sua totalidade, sejam utilizados para investimentos na área de educação, de saúde, de segurança, de mobilidade urbana, enfim, de infraestrutura e de meio ambiente. É importante ressaltar que nós estamos propondo o aumento desse fluxo, dessa capacidade de investimento dos estados, sem mexer no montante total da dívida do estado, que, no caso do estado, é de 2 vezes a receita corrente líquida. Outra proposta que foi apresentada pelo governador do Ceará, e que também, Cid Gomes, e que contou também com o amplo apoio dos prefeitos de capitais, é a inclusão da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS, no Fundo de Participação dos Estados e no Fundo de Participação dos Municípios. E os dados trazidos naquela ocasião pelo governador Cid Gomes falam por si mesmos. O governador Cid Gomes lembrou que as contribuições que antes da Constituição de 1988 representavam 23% das receitas da União, ou seja, a CSLL e a CONFINS, hoje correspondem a 55%. Os impostos de renda e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que representavam 70% na época da Constituição, hoje contribuem apenas com 45% do montante. A proposta é inteligente e propõe que seja feita uma transição, que em troca da inclusão desses 2 impostos no bolo a ser redistribuído através do FPE e o FPM, seriam reduzido o percentual que hoje é de 21,5% para os estados e de 23,5% para os municípios, para 13% das parcelas, 13% para os estados e 13,5% para os municípios, ou seja, não haveria quebra de arrecadação, mas nós estaríamos fazendo aí um processo de transição que garantiria mais saúde financeira para estados e municípios brasileiros. O governador de Pernambuco, o governador Eduardo Campos, lembrou a importância da aprovação da PEC 172 de 2012, em tramitação na Câmara dos Deputados, segundo a qual a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo ou prestação de serviço aos estados ou municípios sem a previsão de repasses financeiros, já que, em função da Constituição de 1988, vários encargos foram assumidos pelos estados sem a contrapartida financeira, e ouço com alegria o senador Giargelo. Muito obrigado, nobre senador Rodrigo Hollenberg. De hoje, de poder anunciar aqui no nosso plenário, peço que chegue até aqui, por favor, o
um nome internacional que vem visitar Brasília hoje, visitar o Brasil, que é o Sheik número 1 do Catar, Sheik Arnani, que está aqui nos visitando, veio a Brasília hoje, está trazendo os investimentos, o senador Paulo Paim, que está presidindo essa sessão, também presidindo a sessão, o Sheik Arnani, que veio hoje ao Brasil, já é um investidor do nosso país, tá? É um país co-irmão nosso, e que vem aqui hoje, mais uma vez, e para o nosso prazer, vem visitar hoje o Senado da República, onde, prazerosamente, hoje presidido por Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Eu só queria informar isso, que eu acho muito importante, que é uma pessoa que vem fazer investimentos vultosos no nosso país, o Sheik número 1 do Catar, Sheik Arnani. Senador Paulo Paim. Seja bem-vindo à casa. Você está acompanhado do senador Gin Argello, um dos principais senadores dessa casa aqui de Brasília, e também na tribuna o senador Rodrigo Hollenberg, um grande senador da República. Tenha certeza que a saudação que fez Gin Argello é a saudação dessa presidência e todo o Congresso Nacional. Seja bem-vindo ao Brasil. Que essa parceria seja permanente. Muito obrigado, senador Gin Argello. Quero cumprimentar o Sheik e dizer que é uma honra recebê-lo aqui no plenário do Senado Federal. Mas, continuando, senhor presidente, quero registrar que uma outra solicitação que me parece óbvia é a solicitação para o fim da cobrança de impostos entre entes federativos. Ou seja, essa reivindicação foi feita pelo governador interino do Pará, Helenilson Pontes, que solicitou, em nome dos governadores, o fim da cobrança do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, sobre as transferências da União a estados e municípios. Os recursos atualmente sofrem desconto de 1%. Ou seja, a União dá um recurso com a mão e tira uma parte do recurso com a outra mão através do PASEP. Essa seria uma questão simples de ser resolvida. Me parece que o senador Aloysio Nunes já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que está na CAI. Entendo que essa deve ser uma medida a ser tomada rapidamente pelo Congresso Nacional. Enfim, em relação à reunião com os prefeitos de capital, eu gostaria de ressaltar, além do apoio a essas medidas apresentadas na reunião pelos governadores, há também a solicitação de incentivo fiscal ao transporte coletivo para subsidiar as tarifas urbanas e metropolitanas. Isso é da maior importância, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que tem se destacado pela defesa dos interesses sociais, defesa dos trabalhadores, das categorias dos trabalhadores mais vulneráveis, que não tem sentido algum nós promovermos desonerações tributárias para os automóveis, para os veículos de utilização individual, e não dá para o transporte coletivo. Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental, é inadmissível não ter o mesmo tratamento. Não estou aqui questionando a redução do IPI para os automóveis. Entendo que foi uma medida correta, adequada, tomada naquele momento, ajudou a preservar o emprego e a atividade econômica, mas precisamos dar pelo menos o mesmo tratamento ao transporte coletivo, ao transporte que beneficia uma quantidade enorme de trabalhadores em todo o Brasil e que tem um impacto ambiental muito menor, enfim, que é extremamente positivo do ponto de vista ambiental. Portanto, senador Paulo Paim, como disse o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, nas suas palavras iniciais, que essas reuniões não seriam reuniões para meros discursos, tirar fotografia, e que depois não dariam em nada. É muito importante que imediatamente o Senado Federal, a Câmara dos Deputados assumam essa agenda, essa que é uma agenda de entendimento, em que todos estão concordando com ela, para que possamos imediatamente, nas diversas comissões, no plenário do Senado, votar o projeto de resolução que amplia a capacidade de investimentos nos estados,
e nos municípios, votar o projeto que retira a contribuição do PASEP para transferências de recursos da União para os demais entes, estados e municípios, para que possamos efetivamente dar credibilidade ao Congresso Nacional na construção de uma agenda de interesse nacional. Tenho convicção, senador Paulo Paim, que se o Senado e a Câmara dos Deputados tiverem a competência para efetivar essa agenda de interesse nacional rapidamente, crescerá muito na credibilidade diante da opinião pública brasileira e mostrará que efetivamente nós estamos construindo um novo momento, um momento de afirmação do poder legislativo, de construção de uma agenda de interesse nacional, tendo o poder legislativo como grande protagonista dessa ação, fazendo com que melhoremos as condições políticas no país, econômicas no país, através de uma melhor relação entre União, Estados e municípios. Esse é o nosso apelo, é o nosso desejo e vamos trabalhar por isso, para começar imediatamente a apreciar e votar essa agenda de interesse nacional. Muito obrigado, senador Paim.